Senhor, eu quero te agradecer nessa noite, nessa manhã, pela tua palavra que vai ser ministrada aqui. Abençoa o teu povo e que essa palavra possa produzir em nós a vontade de Deus, Senhor. É o que nós te pedimos e já te agradecemos no nome de Jesus. Amém e amém. Então, para quem não sabe, Deus no Antigo Testamento, e Deus não mudou. Quando a gente lê a Bíblia, dá uma leve impressão que nós estamos tratando de dois deuses. Parece que o Deus do Antigo Testamento não combina muito com o Deus do Novo Testamento, né? Porque o Deus do Antigo Testamento parece que ele era mais pavio curto. Ele não tolerava muitas coisas. E aí, quando a gente chega no Novo Testamento e na pessoa de Jesus, o Deus encarnado, nós começamos a ver a ação da misericórdia muito mais presente. E isso faz com que muitas pessoas interpretem dessa maneira. Parece que o Deus do Antigo é um Deus mais bravo e intolerante, e o Deus do Novo é um Deus mais paz e amor. Paz e amor. Mas, na verdade, o Deus é o mesmo. A Bíblia fala que ele é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Então, Deus continua sendo o mesmo Deus. O Deus do Antigo Testamento e o Deus do Novo Testamento é o mesmo Deus. O que mudou, de fato, foi a presença de Jesus. Quando ele envia o Filho dele nessa terra, Jesus, ele em muitos momentos, ele aplaca a ira de Deus. E ele satisfaz o desejo de Deus. E aí, todos nós estamos escondidos atrás de Jesus, por causa do sangue dele. E por causa disso, Deus não age mais como ele agia no Antigo Testamento. Apesar de que ele poderia agir, mas o sangue de Jesus nos defende. Amém? O sangue de Jesus nos protege. E isso é muito bom, você se esconder no sangue de Jesus. Então, o texto vai começar dizendo, como eu falei aqui, ele começa desenrolando a mensagem sobre a presença de Deus, que estava simbolizada pela Arca da Aliança. Então, a Arca da Aliança, quem aqui já viu pelo menos o desenho da Arca da Aliança? Levanta a mão. Amém? Eu até quero pedir, eu não sei se o pastor Tiago consegue aí, pastor, uma imagem para a gente colocar aqui para o pessoal, quem não conhece, saber o que é a Arca da Aliança. Se conseguir, eu fico agradecido. Então, a Arca da Aliança era uma caixa feita de madeira, revestida de ouro, toda uma orientação de Deus para que aquela arca fosse construída. E naquela arca tinha alguns elementos que faziam parte da trajetória do povo de Deus, que se referia aos milagres de Deus. Por exemplo, nessas tábuas nessa arca tinha as tábuas dos 10 mandamentos, nessa arca tinha uma porção do maná, e nessa arca também tinha a vara de Arão que floresceu. Então tinha tudo ali dentro dessa arca que simbolizava a presença de Deus. E, de fato, Deus estava se manifestando nessa arca. Ela tinha uma tampa. Nessa tampa tinha esculpido ali a imagem de 2 querubins, eu não sei se vocês vão acharem aqui, a imagem de 2 querubins. Então essa era a presença de Deus. Então, de fato, Deus escolheu naquele momento, para pedagogicamente ensinar aquele povo, se manifestar através da Arca da Aliança. Olha aí, então é isso aqui, ó. Era mais ou menos isso daqui que era a arca, o desenho da arca, segundo as descrições bíblicas. Então Deus se manifestava aqui, tá vendo? Aqui tem uma tampa e lá dentro tinha esses elementos que eu falei para vocês. E Deus estava realmente concentrando a sua presença nesse objeto, chamado Arca da Aliança. E aí o que acontece? Então, quando o povo tinha em posse essa arca, o povo sentia segurança. Poxa, Deus está comigo, porque a Arca da Aliança está comigo. Então, isso não significa que eu vou fazer para vocês aqui um monte de arquinha e dá para você levar para sua casa. Tem igreja que faz isso, né? Então, leva a Arca da Aliança. E as pessoas levam e cria-se uma mística que é o símbolo da presença de Deus. Não, isso aqui já foi. Isso aqui não serve mais para nós. Porque hoje Deus mora na onde? Deus mora em você. Amém? Ele não precisa morar mais numa caixa. Deus, ele habita no ser humano. Mas isso se ocorre, então, no decorrer dessa história. E o povo criou a ideia de que a arca era um amuleto, como foi dito aqui pelo Giovanni. Criou-se a ideia do amuleto, e que se essa arca estivesse com eles, eles não iam perder batalha, eles iam ser vitoriosos. Mas quando a gente aprendeu a história do domingo passado, a gente vê que não funcionou.
Porque eles foram para a batalha, levaram a Arca da Aliança, e mesmo assim tomaram uma surra, e ainda perderam a arca. O povo filisteu foi e tomou a arca, roubou a arca deles. E aí começa então o desenrolar da nossa história, do capítulo 5. O povo pega essa arca, o povo filisteu, que já sabia da fama da arca, e falou assim: se esse objeto dá sorte para os judeus, para os hebreus, então ele também vai dar sorte para nós. Vamos levar isso aqui para o nosso território e vamos colocar no templo do nosso Deus também. Vamos colocar essa divindade lá no templo do nosso Deus. E eles tinham um Deus que chamava-se Dagon. Dagon era o nome do Deus dos filisteus. E esse Dagon tinha um templo lá na região dos filisteus, tinha um templo onde eles adoravam o Dagon. E a Bíblia fala então que eles colocam a arca lá dentro. Quando eles vão dormir, eles acordam no outro dia, e o que acontece? A imagem de Dagon, que era o Deus deles, estava caída e prostrada diante da Arca da Aliança. E aí eles acharam curioso aquilo, ficaram: mas o que aconteceu? Derrubaram a arca aqui? Será que alguma criança passou aqui, derrubou? O que aconteceu? Eles não entenderam muito bem o que aconteceu. E o que eles fizeram? Foram lá, pegaram o Dagon do chão de novo, levantaram o Dagon, colocaram o Dagon de pé, dormiram de novo. Quando eles acordam no outro dia de manhã, eles encontram de novo Dagon. E agora Dagon não estava só caído, Dagon estava com a cabeça quebrada e com os braços quebrados. E essa era uma mensagem. Por quê? Porque quando se pegava um inimigo, se fazia exatamente isso. Ou decapitava ele ou cortava os seus braços. Então era Deus dizendo para eles: olha, eu estou agindo aqui. E eles ficaram preocupados com aquela presença. Então o primeiro ponto que eu quero observar com você aqui é que Deus, ele é um Deus independente. Ele é um Deus independente. Ele não precisa do ser humano para nada. O povo judeu, o povo hebreu, foi para a batalha e talvez pensasse que Deus precisasse dele para vencer os seus inimigos. Mas eles perderam para os seus inimigos e agora Deus está sozinho, entre aspas, no território do inimigo. Mas Deus continua agindo sem a participação do povo hebreu. Então isso é bom ficar bem frisado para nós, porque às vezes nós achamos que Deus, o Deus que a gente serve, é um Deus que precisa de ajuda. Um Deus, quando eu sempre menciono aqui sobre oferta, sobre ação da igreja, eu nunca gosto de ensinar a igreja como se nós pudéssemos salvar o reino de Deus. Como se o reino de Deus não funcionasse se não existisse a gente. Não, o reino de Deus continua funcionando e Deus tem autonomia. Deus pode agir do jeito que Ele quer, da forma que Ele quer, independente dos seus servos. Ele é um Deus vivo. Ele é vivo. E por Ele ser vivo, Ele faz o que Ele quer, aonde Ele quer, na hora que Ele quer, como que Ele quer, usa quem Ele quer. É assim que Deus trabalha. Então nós precisamos ter isso em mente, e o texto está exatamente mostrando isso para nós, que apesar da arca ter sido roubada, levado para o templo de Dagon, mesmo assim Deus continua agindo. E o que acontece mais? Além de Dagon ter caído e quebrado a cabeça e os braços, Deus também se manifesta no meio daquele povo com um monte de doença, tumores. Começa a nascer tumor em um monte de gente. E aquilo vira um caos, um desespero terrível. Quando eu falo sobre Deus ser autônomo, eu gosto muito desse texto aqui, Atos capítulo 17. Atos 17, 24. Vamos fazer essa leitura aqui. Atos 17, 24. O Deus que fez o mundo e tudo que nele há é o Senhor dos céus e da terra. E não habita em templos feitos por mãos humanas. Esse é o Deus que a gente serve. Continua. Ele não é servido por mãos humanas, como se necessitasse de algo. Então diga assim: Deus não precisa de nada. Porque dá a impressão, quando a gente vem aqui adorar a Deus, quando a gente dá a nossa oferta, parece que Deus está precisando das coisas. Deus não precisa de nada. Porque Ele mesmo dá a todos a vida, o fôlego e as demais coisas. Então quem é o responsável
por tudo que acontece em nossas vidas é Deus. Ele dá a vida, ele dá o fôlego e todas as demais coisas. Continua. De um só homem ele fez todos os povos, para que o povoassem toda a terra, tendo determinado os tempos anteriormente estabelecidos e a fronteira de seus territórios. Deus fez isso para que os homens o buscassem e talvez tateando, né, ou seja, tocando, pudesse encontrá-lo, embora não esteja longe de cada um de nós, porque Deus agora está dentro, não está longe, está perto. Continua. Pois nele vivemos, nos movemos e existimos. Nele vivemos, nos movemos e existimos. Como alguns dos poetas de vocês disseram, também somos descendência dele. Continua. Assim, visto que somos descendência de Deus, não devemos pensar que a divindade é semelhante a uma escultura de ouro, prata ou pedra, feita pela arte e a imaginação do homem. No passado, Deus não levou em conta essa ignorância. Mas agora, no passado, ele está dizendo sobre a forma como cultuava lá atrás. Deus não levou em conta essa ignorância. Mas agora ordena que todos, em todo lugar, se arrependam. Pois estabeleceu um dia em que há de julgar o mundo com justiça por meio do homem que designou. Ele deu provas a todos, ressuscitando dentre os mortos. Então esse é o Deus que a gente serve. Esse texto aqui, ele praticamente define muito sobre Deus. Mas voltando para a nossa história, então esse Dagon caído ali, agora Deus está no território filisteu, a Arca da Aliança está ali naquele território, e agora Deus está sendo um problema para eles. O grande perigo é quando a presença de Deus se torna um problema. Sabia que a presença de Deus pode se tornar um problema na nossa vida? Como isso, pastor? Parece que a solução dos meus problemas não é a presença de Deus. Como que agora Deus pode se tornar um problema? Como que a minha relação com Deus pode se tornar um problema? E esse texto mostra exatamente isso para nós. Que a presença de Deus no meio do território filisteu não trouxe bênção para eles, trouxe prejuízo. Ou, tirando a palavra vamos deixar só a palavra juízo, julgamento. Então, às vezes nós queremos carregar a presença de Deus, e essa presença que nós tentamos carregar, dependendo da forma como nós nos relacionamos com ela e não honramos essa presença, isso vai ser prejuízo para nós. E o texto vai mostrando para nós, 1 Samuel, capítulo 5, versículo 6. E por que isso acontece? Vamos lá primeiro, vamos ler aqui. Depois disso, a mão do Senhor pesou sobre o povo de Asdod e dos arredores, trazendo devastação sobre eles e afligindo-os com tumores. Quando os homens de Asdod viram o que estava acontecendo, disseram: a arca do Deus de Israel não deve ficar aqui conosco, pois a mão dele pesa sobre nós e sobre o nosso Deus Dagon. Então agora eles estão querendo se livrar da presença de Deus. Estão querendo se livrar. Isso aqui está dando prejuízo para nós. E eles começam, um empurra para lá, empurra para cá. E o território dos filisteus, eles eram compostos por 5 cidades. Então eles vão lá e jogam para outra cidade. Não, aqui a gente não quer, joga para outra cidade. Não, aqui a gente não quer. E aonde chegava a presença de Deus, dava problema para eles. Por quê? Porque só a presença de Deus, por si só, não pode resolver o nosso problema. Por que isso, pastor? Porque a presença de Deus não funciona em uma vida desassociada daquilo que Deus deseja. Então, por exemplo, eu carrego a presença de Deus. Eu sou um servo, eu venho na igreja, eu dou dízimo, eu dou oferta, eu participo do culto, eu canto os louvores lindos que nós cantamos aqui, eu me relaciono com o ambiente do culto. Mas se a presença de Deus estiver desassociada de uma vida com Deus, de nada resolve. De nada resolve. Porque é exatamente isso. O povo filisteu carregava a presença estava com eles. Eles tinham a arca em posse deles. Se fosse como um amuleto,
Fosse apenas um amuleto, o que tinha acontecido? Tinha resolvido. E tem muito crente que trata a presença de Deus como foi pregado domingo passado, como esse amuleto. Eu vou lá na igreja e está tudo certo, eu vou lá. Mas a igreja se resume, às vezes, em um culto ou 2 cultos na semana. E o restante da sua semana, o restante do seu mês, como você se relaciona com Deus? Como você se posiciona? Porque assim, gente, às vezes a gente gosta de se comportar bem quando todo mundo está vendo a gente. Mas a gente esquece que a Bíblia fala que os olhos de Deus estão em todos os lugares. Então, tem como esconder qualquer coisa de Deus? Não, não tem como, não tem como. Se eu entrar dentro do banheiro ali agora, ligar o meu celular e acessar pornografia, ninguém aqui vai saber. Eu vou ali no banheiro agora ali e eu quero acessar pornografia. Ninguém aqui vai saber. Mas os olhos de Deus estão lá, dentro do banheiro. Estão me vendo dentro do banheiro. Então, manter uma vida no estereótipo é muito fácil. Você se disciplinar para parecer um bom crente, para parecer um bom religioso. É fácil fazer isso. Por exemplo, eu posso chegar aqui no culto de mãozinha dada com a minha esposa e todo mundo olhar e falar assim: poxa, como que o pastor é um casal, o pastor é pastor, um casal bonito? Olha só. Aí eu chego ali e falo assim: pode sentar, meu amor. Aí na frente de vocês eu vou faço um gracejo ali, tudo para causar uma boa impressão. Naquele momento vocês vão olhar e vão falar assim: poxa, o pastor é um verdadeiro changeman. O cara, como é que é o nome? Como é que é o nome? Como é que fala em inglês? Como é que é? Quem é um inglês bom aí, gente? Pelo amor de Deus. Como? É isso aí. Changeman. Changeman é um super-herói, poxa. Quem lembra do Changeman? Mas eu vou lá e trato. Então, assim, é fácil você viver de aparência. Não é difícil. Então, esse jogo de empurra, eles começam a empurrar. Por quê? Porque não estava funcionando só ter a arca. Não estava funcionando só carregar a presença. Esses dias eu não sei se vocês viram, também saiu até no jornal, os traficantes no Rio de Janeiro, o cara estava cheio de anel de ouro no dedo, do lado um fuzil e cantando aquela música assim, ó. O choro dura uma noite, mas a alegria, ela vem. E curtindo o somzão lá com o fuzilzão do lado, tudo. Porque as pessoas hoje estão tratando assim a presença de Deus. Elas pensam que só falar o nome de Deus uma mágica, né? Vou falar o nome de Deus e está tudo certo e vou... Por exemplo, quantas pessoas reverenciam a Deus? Elas passam num ambiente onde tem uma igreja, por exemplo, elas tiram o chapéu, elas fazem o sinal da cruz. Isso não quer dizer nada. Por quê? Porque a vida com Deus só funciona se ela for associada, ou melhor dizendo, a presença de Deus só funciona se ela for associada a uma vida com Deus. Não é só carregar um amuleto. Nós precisamos ter uma vida que está associada à presença de Deus. E a Bíblia fala, então, narrando a história aqui, que foi um prejuízo muito grande, porque eles começam a tentar se livrar daquela arca, a arca estava dando problema para eles, e ela ficou 7 meses no território filisteu. Põe aí para mim 1 Samuel 6. 1 Samuel 6, versículo 1. 6:1. Quando já fazia 7 meses que a arca do Senhor estava em território filisteu, ou seja, ela ficou 7 meses lá. E nesses 7 meses foi só desgraça. 7 meses com a presença de Deus e nada mudou. Nada mudou. Por quê? Porque não era o fato de ter a presença, de ter a arca. A vida deles não estava compatível com a presença que eles queriam estar carregando. E isso é muito importante. Então nós precisamos aprender a honrar a presença de Deus. Deus é uma pessoa. E nós precisamos aprender a honrá-lo. Deixa eu fazer uma pergunta para você. Quando você olha o Antigo Testamento, você vê que, por muito menos, Deus já fez coisas terríveis com pessoas do seu povo. Por um comportamento errado, por uma forma de tratar a presença dele de qualquer jeito, por muito menos. E aí eu pergunto para você, por que você acha que você não morreu ainda?
Pergunta para o seu irmão, por que você não morreu ainda? Porque essa é uma pergunta curiosa. Porque parece que Deus ficou o quê? Bobão. Na nossa ótica, assim, olhando a grosso modo falando. O pessoal não fala assim, ó, que a gente quando era pai, quando você é pai, você é muito enérgico com o filho. Aí você vira avô, aí o pessoal, um dia eu vi um pastor falando assim, que o vô é o cavalo que o filho amansou para o neto montar. Entendeu? O que é o vô? O vô é o cavalo que o filho amansou para o neto montar. E às vezes a gente pensa que Deus é do mesmo jeito, que Deus ele não faz nada porque Deus foi amansado pelo povo de Israel, Deus cansou e falou, quer saber de uma coisa, faz o que eles quiserem. Mas o texto bíblico também tem uma resposta para isso. Lamentações 3:22 vai dizer o quê? Olha só que interessante isso. Então não quer dizer que a gente está honrando a Deus, quer dizer que Deus é misericordioso, ó. Graças ao grande Deus, ao grande amor do Senhor, é que não somos consumidos, pois as suas misericórdias são inesgotáveis. Então, Deus não faz nada com a gente, pela forma como a gente trata a presença dele, não é porque a gente trata bem. Porque assim, queridos, a pastora Simone tocou um pouco nesse assunto, quando a gente fala de reverência. Eu acredito muito na reverência, não só aquela que você externiza, mas principalmente aquela que é interior, porque tem muitas pessoas também que estão externando coisas para Deus, mas a vida dela interior não honra a Deus. Mas também nós entendemos que algumas coisas que são externas honram a presença de Deus. Então, por exemplo, se a gente entender que a gente está no ambiente do culto, que nessa hora não é hora de mexer em celular, que nessa hora não é hora de... tem gente que desrespeito tão grande que se eu mandar vocês agora virar a cadeira aí para baixo, todo mundo, cada um pega a cadeira e levanta, aí vocês vão encontrar chiclete colado debaixo da cadeira. Pode ser que vocês vão encontrar. Vai ter chiclete colado aí embaixo. Se nós estamos no culto, concentrados na presença de Deus, como que nós tratamos esse ambiente? E a gente vai notar aqui nesses textos que Deus ele foi muito desonrado. E aí Deus precisou se manifestar de uma forma mais enérgica diante dessas desonras para servir para nós também de lição. Vamos ler 1 Samuel 6:11 agora. O povo filisteu vai se livrar da presença, vai mandar devolver a presença lá para o povo de Israel de novo. Não, devolve porque 7 meses aqui só deu prejuízo. Devolve para o povo de Israel. Aí o que eles fazem? Eles colocaram a arca do Senhor na carroça e junto dela a caixa com ratos de ouro e as imagens de tumores. Porque se você ler o contexto, você vai ver aí que eles estão dizendo o seguinte, eles consultaram os sacerdotes e os adivinhadores lá do povo deles, falaram, tem que devolver eles e não pode devolver só a arca não, faz aí uma imagem de tumor, imagem de rato, de ouro, e manda como oferta lá para eles, para ver se Deus alivia para a gente aí. E aí é isso que eles fizeram, continua. Então as vacas foram diretamente para Bet-Semes, aí aqui já é região de Israel, tá? Mantendo-se na estrada e mugindo por todo o caminho. Não se desviaram nem para a direita, nem para a esquerda. Os governantes dos filisteus a seguiram até as fronteiras de Bet-Semes. Então, enquanto a vaca estava levando a arca em cima da carroça, a Bíblia fala que os governantes do povo filisteu foi seguindo ali para ver se ela ia embora mesmo, se ia se livrar daquilo mesmo. E aí a Bíblia fala, continua. Ora, o povo de Bet-Semes estava colhendo trigo no vale, e quando viu a arca, alegrou-se muito. Então, quando eles estão lá trabalhando, 7 meses, já que a presença de Deus tinha saído de lá, eles olham de longe e eles veem as vacas trazendo em cima de uma carruagem a arca da aliança. E a Bíblia fala que eles ficam muito alegres. Eles fazem uma festa. Meu Deus, Deus voltou para a gente, a presença de Deus voltou para a gente. Eles ficam felizes. E o texto vai continuar. Pula lá para mim para o 19 agora.
O Senhor, contudo, feriu alguns dos homens de Bet-Semes. Eu estou encurtando porque eu tenho mais coisa para me falar aqui, senão eu vou ficar muito tempo aqui. Mas o que aconteceu? Eles fizeram uma festa, sacrificaram aquelas vacas, abriram lá, tiraram a arca, colocaram em cima de uma pedra, fizeram um culto para Deus. Só que a Bíblia fala que esses caras aqui de Bet-Semes, o que eles fizeram? O Senhor, contudo, feriu alguns dos homens de Bet-Semes, matando 70 deles. Mas como que Deus agora volta para o povo dele e vai continuar furioso e vai matar 70 desses homens? O que eles fizeram de errado? Por terem olhado para dentro da arca do Senhor. O povo chorou por causa da grande matança que o Senhor fizera. Aí a gente olha para o texto e a gente fala, mas, poxa, que coisa boba. Por que Deus faz uma coisa dessa? Uma coisa tão insignificante. Poxa, só o fato deles terem tentado olhar para dentro da arca, Deus ficou furioso e vai matar os caras por causa disso. E a gente fica até pensando, eu não queria servir um Deus desse aí não, porque como que Deus é tão intolerante desse jeito? Se fosse nos dias de hoje, o pessoal ia crucificar Deus de novo. Por quê? Porque eles acharam isso uma grande tragédia, só que ao mesmo tempo uma intolerância de Deus. Mas o que Deus está ensinando para nós aqui? Que a presença dele deve ser honrada. Por que eles morrem? Porque não era qualquer pessoa, como foi dito aqui também pelo Giovanni, que poderia acessar a arca, que poderia mexer na arca, que poderia tocar na arca. E de repente esses homens vão lá, tentam abrir a arca, tentam olhar dentro e morrem 70 deles. E o texto continua. Vamos lá. E os homens de Bet-Semes perguntaram, quem pode permanecer na presença do Senhor, esse Deus santo? Então, a arca deu problema lá no povo, nos filisteus, ela volta para o povo de Deus e ela continua, entre aspas, dando problema. Por quê? E eles estão perguntando, até de forma dissimulada, o que a gente fez? Por quê? Como é que a gente vai permanecer na presença desse Deus santo? Como é que a gente vai se relacionar com esse Deus? Deus é muito bravo. Deus é isso, Deus é aquilo. A quem enviaremos a arca para que ela se afaste de nós? O próprio povo de Deus está dizendo, a gente não vai conseguir ficar com essa arca que é problema para nós também. Então a presença de Deus sempre vai ser um problema para aqueles que não querem, que só querem ter a presença, mas não querem ter uma vida. E você vai notar aqui no texto, vamos continuar a nossa história? Eu fiz algumas anotações aqui, interessante. Às vezes, que foi o que eles fizeram aqui, às vezes preferimos nos livrar da presença do que se ajustar à presença. Eu lembro que teve uma vez, tinha um irmão aqui na igreja, muito tempo atrás, e ele fumava escondido. Fumava, eu não sabia, não fui investigando a vida de ninguém, ele fumava. Aí um dia, ele foi fragado fumando. Pegaram o irmão fumando, aí ficou um burburinho, foi o irmão fumando e tal, não sei o quê. E aí, o que aconteceu? Chegou o dia da ceia, o que ele fez? Ele me procurou e falou assim, pastor, eu decidi que eu não vou mais tomar Santa Ceia. Por quê, irmão? Porque eu fumo, pastor. Eu não vou tomar mais Santa Ceia. Aí eu fiz uma pergunta para ele, falei assim, então é mais fácil ele deixar de tomar ceia do que deixar de fumar? Porque é assim que as pessoas se comportam. Elas preferem se afastar de Deus do que se afastar dos seus pecados. Era mais fácil para esse povo fazer assim, vamos mandar a presença de Deus embora, do que eles perguntarem para eles, por que Deus fez isso? Nós erramos, nós cometemos um erro aqui. Nós tratamos a presença de Deus de qualquer maneira. Então não se trata de você pegar e mandar a presença de Deus embora, ou se ausentar das coisas, não vou sair do louvor, vou sair do infantil, vou sair disso, vou sair daquilo. É melhor você sair daquilo que está ferindo sua relação com Deus, do que você se afastar daquilo que te aproxima de Deus. Então a escolha que você tem que fazer é essa. Não é a escolha, vou mandar a presença de Deus embora, vou sair fora. E é exatamente isso que aconteceu. Eles passam por isso e querem se livrar da presença. Não se trata apenas das boas intenções, porque isso também é um perigo. Porque se você olhar para esse povo aqui, parece que foi um pecado inocente, né? Poxa, a arca volta, eles ficam felizes, talvez, vamos imaginar, vamos conjecturar aqui, talvez eles vão abrir a arca para ver se os filisteus tinham roubado alguma coisa.
Vamos olhar aqui dentro da tampa para ver se está tudo aqui mesmo? Sei lá, vamos imaginar aqui a melhor das intenções. Só que não se trata de ter uma boa intenção. Se trata de saber diante de quem nós estamos. Deus entende. Essa frase é perigosa. Deus entende. Deus sabe. Deus conhece o meu coração. Tem coisas que desonram a presença de Deus. Tem roupas que você veste, que você não precisa de uma doutrina da igreja aqui, você não precisa de uma ordem da igreja dizendo que você não pode fazer isso, que não pode fazer aquilo, mas se você é um cristão genuíno, você sabe que tem comportamentos que desonram a presença de Deus. Você sabe que tem conversas que desonram a presença de Deus. Você sabe que tem músicas que você escuta que desonram a presença de Deus. Mas a gente está vivendo hoje num mundo muito relativo. E aí a gente fala, não, mas você acha que Deus vai se importar com uma musiquinha que eu estou escutando? Você acha que Deus vai se importar com essa roupa que eu estou usando? Você acha que Deus vai se... E a gente começa a pensar que Deus está tolerando tudo. Estamos destratando a presença dele, às vezes de forma muito sutil. Estamos tratando as coisas de Deus de forma leviana. Lembra que eu falei? A gente não pode só querer a presença desassociado de uma vida. Nós precisamos, a nossa vida precisa estar associada a essa presença que nós carregamos. Nosso casamento tem que ser tratado de uma forma que honre a Deus. Como que a gente honra a Deus na nossa família? Então eu falei, eu posso vir aqui e montar um estereótipo para vocês, como eu sou um bom pai, como eu sou um bom marido, mas Deus está vendo tudo. Será que eu estou honrando a Deus com a forma como eu trato minha esposa? Será que eu estou honrando a Deus com a forma como eu trato os meus filhos? Será que eu estou honrando a Deus na forma que eu trato com o dinheiro? Então, tudo a gente tem que observar e prestar atenção se nós estamos honrando a Deus. Então, essa frase é perigosa. E esse povo pergunta, quem é que pode ficar na presença de Deus? Quem é que pode chegar perto de Deus? E aí eu pergunto para você, quem vocês acham que pode chegar perto da presença de Deus? Exatamente, na verdade, pessoas quebrantadas. Não é aquele que acerta tudo, mas é aquele que é humilde. A Bíblia fala assim que Deus, ele resiste os orgulhosos, mas ele dá graça para os humildes. Então, é aquela pessoa que reconhece as suas misérias, que reconhece os seus pecados, que reconhece a sua debilidade, que reconhece que precisa de Deus. Essa pessoa pode se aproximar de Deus. E eu tenho pensado muito sobre um evangelho disfuncional. O que é um evangelho disfuncional, gente? O evangelho disfuncional é o evangelho da religião. Então a gente está na religião, muitos anos, caminhando na fé, caminhando na igreja, caminhando com os rituais da igreja, com tudo aquilo que a igreja propõe e tal. Só que esses anos todos nada muda. Por quê? Porque o evangelho na nossa vida está sendo disfuncional. Não está funcionando na nossa vida. E para quem que o evangelho funciona? O evangelho funciona para quem funciona no evangelho. Vou repetir a frase. O evangelho funciona para quem funciona no evangelho. Quem está caminhando baseado nas verdades do evangelho. Para essas pessoas o evangelho vai funcionar. O evangelho pode transformar a vida das pessoas em todos os aspectos. A presença de Deus pode transformar a vida da pessoa em todos os aspectos, desde que ela funcione nos padrões de Deus, naquilo que Deus espera da gente, como povo dele. Olha só que interessante. 1 Samuel capítulo 7, 1 e 2. Continuando a história. Os homens de Kiriat Jearim vieram para levar a arca do Senhor. Eles levaram para a casa de Abinadab. Então, olha só, Bet-Semes, lá, lembra a história? Morreu 70 homens, eles querem se livrar da arca. Tira essa arca daqui que não vai acabar matando mais gente. Aí a Bíblia fala que os homens de Kiriat Jearim vieram para levar a arca do Senhor. Eles levaram para a casa de Abinadab, na colina, e consagraram seu filho Eleazar para guardar a arca do Senhor. Continua. A arca permaneceu em Kiriat Jearim muito tempo. Foram 20 anos. Todos os israelitas buscavam o Senhor com súplicas. Então, quanto tempo a arca já estava lá? 20 anos.
E como que o povo de Deus estava fazendo? Eles estavam buscando a Deus com súplicas. Só que nesses 20 anos, nada mudou. Eles continuavam buscando a Deus, mas nada mudava. Por quê? Por que nada mudava? Porque eles estavam vivendo uma vida disfuncional. E a Bíblia fala, Isaías 29:13, que é exatamente o perigo que todos nós corremos. Olha o que diz aqui, Isaías 29:13. O Senhor diz: esse povo se aproxima de mim com a boca e me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. A adoração que me prestam é feita apenas de mandamentos ensinados por homens. Então, o que o texto está ensinando para nós? Que às vezes a gente está buscando, volta lá para 1 Samuel de novo, 7. Às vezes a gente está buscando a Deus com a nossa boca. Está falando com Deus. Vem aqui, se relaciona, oh, Deus, me ajuda, me vê, Deus, eu te amo, Deus, sei o quê e tal. Só que Deus não quer apenas uma adoração que sai dos lábios. E ele está dizendo lá em Isaías: esse povo se aproxima de mim com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Deus quer, não é só uma adoração que é expressada pela boca, pela arte, pelo que você está produzindo aqui. Deus quer um coração próximo dele. E aí o texto vai continuar, olha que interessante. Samuel vai falar assim, vamos lá. Então Samuel disse a todos os israelitas, 20 anos depois, o povo estava buscando a Deus. Aí Samuel vai falar assim, ó, se vocês querem voltar-se para o Senhor de todo o coração, 20 anos depois, livrem-se então dos deuses estrangeiros e das imagens de Astarote, consagrem-se ao Senhor e preste culto somente a Ele, e Ele os libertará do poder dos filisteus. 20 anos adorando a Deus e nada mudou. Por quê? Porque eles não estavam dispostos a renunciar. Por isso que vai ter gente dentro da igreja que vai ficar 20 anos, o casamento não vai mudar, vai ficar 20 anos, a vida não vai mudar, vai ficar 20, e aí ele vai falar assim, eu não sei, eu estou servindo a Deus tantos anos e nada muda. Por quê? Porque ele está seguindo o ritual da religião. Ele vem para o culto, ele faz tudo aquilo que a religião ensina, como diz lá em Isaías. Ensina, a adoração deles é só baseado naquilo que os homens estão ensinando. Levanta a mão, vamos lá, dá oferta, vamos lá, vem no culto, vamos lá, fica de pé. Mas, na verdade, o coração está longe. Então, nós precisamos ter uma vida que renuncia àquilo que desagrada a Deus. É isso que Samuel está falando para esse povo. Vocês querem servir a Deus mesmo? 20 anos vocês estão aqui buscando, 20 anos vocês estão diante da arca, aqui clamando, buscando, pedindo para Deus mudar a vida de vocês, para Deus mudar a história de vocês, para Deus livrar vocês do povo filisteu. 20 anos, mas é isso que vocês querem mesmo? Se vocês querem voltar-se para o Senhor de todo o coração, então livrem-se. Livrem-se então dos deuses estrangeiros, livres. Aí eu pergunto para você, do que você tem que se livrar? Porque, gente, de verdade, eu não sirvo para viver uma religião disfuncional. Se o evangelho não funcionar, eu prefiro abandonar. Se o evangelho não funcionar na minha vida, eu não tenho vocação para ser religioso. Não tenho nenhuma vocação. Para mim, o reino de Deus é dinâmico. Para mim, o reino de Deus é movimento. Para mim, o reino de Deus está sempre acontecendo alguma coisa. Eu não tenho vocação para virar um religioso, sentar no banquinho, levantar minha mãozinha e pronto, só isso. Não. Então, o evangelho precisa funcionar na minha vida. E o evangelho precisa funcionar na sua vida. Você tem que olhar para dentro de você e falar assim, por que não está funcionando? E não é jogar a culpa em Deus. Será que Deus está fraco? Não. Eu estou precisando me livrar de algumas coisas que eu não me livrei ainda. Eu vi uma analogia sobre libertação. Às vezes a gente tem igreja que trabalha forte com o culto da libertação toda sexta-feira. Já viu aquelas igrejas que trabalham? Sexta-feira da libertação, sexta-feira forte. Aí as pessoas vão para esse culto. Por quê? Porque elas querem se libertar. Só que a libertação que elas procuram é mágica.
Então a pessoa vem para se libertar e ela quer magicamente se libertar de algo, de um pecado, de um vício, sei lá, magicamente. Aí ela vem participar da sexta-feira da libertação. Só que o que acontece? Aí o pastor vem e faz a oração. Vem aqui, eu vou orar por vocês. Vem aqui, todo mundo vem na frente. Aí manifesta demônio, aí uns manifestam, enfim, todo mundo vai embora. Aí a pessoa fala, fui liberto. E eu acredito que toda oração ela tem poder mesmo. Só que o que acontece? A pessoa vai embora. Aí vamos fazer uma analogia agora. Quem aqui põe lixo para fora de casa? Todo mundo põe, né? Certo? Põe lá o lixo. E às vezes o que acontece? Você põe o lixo lá fora de casa e o cachorro vem no lixo. Dá uma raiva, não dá? O cachorro vem rasgar o lixo. E o que acontece? Aí o que você faz? O que você faz? Você enxota o cachorro, não é isso? Sai, cachorro, sai, cachorro, sai. Ameaça, vai pegar uma pedra e jogar, enfim. E o cachorro ir embora. Aí você vai olhando assim, o cachorro some, fica com medo, ele põe o rabinho entre as pernas e vai embora. Aí você entra pra dentro e fala assim, ainda bem, o cachorro não vai mexer no meu lixo, não. Só que quando você entra, você sai lá fora, o cachorro voltou e rasgou todo o lixo. Por quê? Porque essa é a libertação que acontece na igreja nos cultos de sexta-feira. A gente só quer enxotar o cachorro, mas não quer tirar o lixo. Porque só tem um jeito do cachorro não voltar. É tirando o lixo. Só tem um jeito do cachorro não voltar, é você removendo o lixo. E a nossa vida espiritual é do mesmo jeito. Não tem como você magicamente falar assim, não, eu quero que os cachorros vão tudo embora. Enquanto tiver lixo, sempre vai ter um cachorro por perto. E ele está dizendo isso para o povo de Israel. Livrem-se, já que vocês estão 20 anos aí buscando uma religião disfuncional, que nada está mudando, 20 anos fazendo a mesma coisa, 20 anos, a Arca da Aliança na casa de Abinadab, vocês suplicando a Deus e nada muda. Por quê? Porque vocês não querem mudança, vocês querem mágica. Vocês não querem mudança, vocês querem que magicamente as coisas funcionem na vida de vocês. Agora, faz uma pergunta para você mesmo. Será que você quer que as coisas mudem na sua vida magicamente? Com uma oração simplesmente? Vai ter coisas que Deus vai fazer, vai remover, vai arrancar. Mas vai ter coisas que você vai precisar se livrar. Você vai precisar tirar o lixo. Você vai precisar se desfazer dos deuses estrangeiros e das imagens de Astarote. Tem imagem de Astarote na sua vida? Tem deus estrangeiro na sua vida? Você precisa descobrir isso. Porque o evangelho só vai funcionar na vida de quem está funcionando no evangelho. Esse povo queria mudança, mas não queria largar. E aí o Samuel faz esse apelo para eles. Continua. Assim os israelitas se livraram dos balins e das imagens de Astarote e começaram a prestar culto somente ao Senhor. Aí Samuel foi lá e confrontou, aí falando, tá bom, então, é isso que Deus quer, vamos fazer isso então. E aí eles se voltam para Deus de fato. E aí a conclusão da história continua. Samuel prosseguiu, reúna todo Israel em Mispá, e eu intercederei ao Senhor a favor de vocês. E aí você vai ver depois no desenrolar de toda a história que Deus muda o cenário. Deus dá vitória para o povo. Deus muda tudo. Por quê que Deus fez isso? Porque o povo se posicionou. O posicionamento do povo fez o Deus de Israel se mover. Por quê? Porque a Bíblia vai dizer para nós, Tiago capítulo 4. Tiago 4, verso 8. É o modus operandi de Deus, gente. A Bíblia ensina isso para nós. Aproximem-se de Deus, e Ele se aproximará de vocês. Pecadores, limpem as mãos, e vocês que têm a mente dividida, purifiquem o coração. Continue. Entristeçam-se, lamentem-se e chorem. Troque o riso de vocês por lamento e a alegria por tristeza. Humilhem-se diante do Senhor e Ele os exaltará. Esse é o modus operandi de Deus. Não tem como a gente magicamente querer que as coisas mudem. Nós precisamos se aproximar de Deus dentro da expectativa que Deus tem daquilo que a gente se aproxima. Não é chegar lá diante da arca só e fazer um ritual religioso.
Ritual religioso não muda a sua vida. O compromisso de Deus, põe para mim, por favor, 1 Samuel 2:30. A parte B do versículo aqui, que nós já até falamos sobre isso, mas olha só, a parte B. Ele fala aqui, ó, aqui a declaração, agora o Senhor declara, longe de mim tal coisa, falando para Eli, honrarei aqueles que me honram, mas aqueles que me desprezam serão tratados com desprezo. Então não vai funcionar o evangelho na vida de alguém que está desonrando a presença de Deus. Como que eu honro a presença de Deus, pastor? De várias maneiras. Você honra a presença de Deus com a sua presença. Lembra que eu falei? O culto para nós tem que ser algo sagrado. Culto tem que ser... A igreja mudou muito, mas tem que ser algo sagrado, algo inegociável. Chegar o dia de falar assim, hoje é o dia de eu ir no culto. Eu vou cultuar a Deus hoje. Ah, não, eu vou faltar porque apareceu uma programação mais da hora para me fazer. Ah, eu vou no aniversário, eu vou comer uma pizza, eu vou não sei o quê. E a gente vai negociando com aquilo que devia ser prioridade. Por quê? Porque a gente vai falar o quê? Que Deus entende. Ah, Deus entende. Obrigado. Isso revela o que é prioridade. Eu sempre falo isso, dou exemplo, meus filhos ensinei assim. Às vezes a gente vai viajar. Não vai estar na cidade. Chegou o domingo, eu faço intencionalmente. Se arruma, nós vamos numa igreja aqui onde eu estiver. Ah, eu estou lá no sul, vou numa igreja. Estou lá na Bahia, vou numa igreja. É a forma como eu entendo. Tá? Não estou dizendo isso aqui que é uma regra para a tua vida. Eu estou sendo apenas uma inspiração para você. Então isso é muito sério. Por quê? Porque nós desonramos a presença de Deus. As nossas prioridades honram a presença de Deus. As nossas contribuições honram a presença de Deus. As nossas decisões honram a presença de Deus. E para a gente caminhar para o fim, a Bíblia vai dizer que essa arca da aliança, ela foi para a casa de Abinadab, ela ficou 20 anos lá. Saul nem era rei ainda. Saul vai se tornar um rei. Saul reinou sobre Israel por 40 anos. 40 anos o reinado de Saul. Então você pega 40 anos do reinado de Saul, mais 20 anos da arca na casa de Abinadab, já dão 60 anos. Ficou abandonado na casa de Abinadab a arca. E aí a Bíblia vai dizer para nós, em 2 Samuel, põe para nós agora 2 Samuel capítulo 6. Capítulo 6 de 2 Samuel. Davi agora já é rei de Israel. E Davi procura saber sobre a arca da aliança. Onde é que está a arca? Onde é que está a arca? Onde é que está a arca? De novo, Davi reúne os melhores guerreiros de Israel, 30.000 ao todo. Continua. Ele e todas as tropas que acompanhavam partiram rumo a Baalá, em Judá, para buscar a arca de Deus, a arca sobre a qual é invocado o nome do Senhor, invocado o nome do Senhor dos exércitos, cujo trono está entre os querubins sobre a arca. Continue. Puseram a arca de Deus em uma carroça nova e levaram da casa de Abinadab, que ficava em uma colina. Uzá e Aiô, filhos de Abinadab, conduziam a carroça. Então, olha só, Davi manda buscar a arca. Ele descobre, depois de 60 anos, descobre que a arca estava lá na casa de Abinadab. Manda buscar a arca. Manda buscar a presença de Deus. Eles colocam essa arca em cima de umas carroças de boi. Já começou errado, porque a arca não poderia ser carregada dessa forma. A arca deveria ser carregada pelos levitas, nos ombros dos sacerdotes. Continue. Com a arca de Deus,
Aiô andava na frente dela. Continua. Davi e todos os israelitas celebravam com grande entusiasmo diante do Senhor, ao som de canções, harpas, liras, tamborins, chocalhos e símbolos. Então, uma grande festa. A arca indo, eles indo na frente, a arca em cima da carroça do boi. Continua. Quando chegaram à eira de Nacon, Uzá esticou o braço e segurou a arca de Deus, porque os bois haviam tropeçado. Então, olha a intenção dele. Foi boa, sim ou não? Foi boa. A Bíblia fala que a carroça do boi tropeçou e a arca começa a cair. Quando a arca vai cair, esse rapaz aqui, ó, filho de Abinadab, Uzá, ele vai e estica a mão para poder não deixar cair a arca. Quando ele faz isso, o que acontece? 7. A ira do Senhor se acendeu contra Uzá por esse ato de irreverência. Por isso Deus os feriu, o feriu, e ele morreu ali mesmo, ao lado da arca de Deus. A arca estava brava. A arca do arquinho que estava matando gente, né? E aí, quando eu leio esse texto, eu também fico intrigado. Poxa, mas o rapaz, na melhor das intenções, será que Deus queria que caísse então no chão? Porque o cara ajudou para não cair a arca no chão. Lembra que eu falei que Deus não precisa de ajuda? Porque às vezes a gente quer ajudar a Deus, mas da forma errada. Às vezes a gente quer participar das coisas de Deus da forma errada. E aí ele tenta segurar a arca e Deus não gosta disso. Por quê? Porque ele não tinha esse preparo para isso. Ele não tinha sido preparado. Ele não sabia que não podia fazer aquilo. Ele toca na arca e ele morre. Novamente uma tristeza toma conta do povo. Continua lá. Davi ficou irado porque o Senhor havia atacado Uzá. Até hoje aquele lugar é chamado de Pérez Uzá. Continua. Naquele dia Davi teve medo do Senhor e se perguntou: como a arca do Senhor chegará até mim? Como que eu vou fazer? Não tem. Eu estou com medo agora de tocar nessa arca, de mexer com essa arca. A presença de Deus está brava. Continua. Assim Davi já não quis levar a arca do Senhor para ficar com ele na cidade de Davi. Em vez disso, levou para a casa de Obed-edom, o giteu. Fala assim, não quero essa arca, porque ela está dando problema também e tal. Manda para a casa de Obed-edom. E o curioso é que vai acontecer agora. Porque quando chega na casa desse rapaz aqui, continua. A arca do Senhor ficou na casa de Obed-edom, o giteu, por 3 meses. E o Senhor o abençoou e a toda a sua família. Espera aí, mas a mesma presença que matou um, abençoou o outro, por quê? Porque tudo é uma questão de honra. Obed-edom, ele era um levita. A Bíblia não dá muitos detalhes sobre a vida dele, mas certamente Deus viu graça na vida daquele rapaz. Porque ele tratou, talvez, muito bem a presença de Deus. E a Bíblia fala que foi 3 meses. 3 meses na casa dele. E a vida dele mudou. A família dele foi abençoada. Todas as coisas dele foram abençoadas por causa daquela presença. Nós vamos pensar sobre isso. Vamos ficar de pé nessa manhã. Pense sobre isso. Continuando a história aqui do versículo 12. Disseram ao rei Davi: o Senhor tem abençoado a família de Obed-edom e tudo que ele possui por causa da arca de Deus. Então Davi, com grande festa, foi à casa de Obed-edom e ordenou que levasse a arca de Deus para a cidade de Davi. E aí a história vai continuar dizendo que aí Davi vai lá, cria coragem, pega a arca de novo, e aí agora ele vai fazer do jeito certo, vai sacrificando no meio do caminho, vai levando a arca, tudo, e vai fazer do jeito certo. Não basta só você querer a presença de Deus. Não basta só você querer levar o rótulo de crente, de evangélico. Isso não vai mudar a tua vida. O que vai mudar a nossa vida é como nós interagimos com a presença de Deus. Pode subir o louvor. Como nós interagimos com a presença de Deus. Então, de repente, você está caminhando na fé muitos anos. E talvez existam até algumas indagações aí. Será que vale a pena mesmo? Eu estou até enjoado da religião, porque é domingo todo, parece